Hoje nós vamos começar a falar sobre resistência e recidiva naqueles pacientes que estão tratando hanseníase. Eu sou a Audicleia, sou médica especialista e hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o acompanhamento de pacientes com hanseníase. Então, antigamente, as pessoas que estavam tratando hanseníase, quando vinham nos retornos da consulta, às vezes o profissional ficava olhando as lesões. Peraí, eu não sei se é que não está melhorando, não sei aqui se aqui é uma caso de resistência, não sei se é uma recidiva, mas a partir de agora ninguém mais vai ficar olhando para as lesões do paciente para poder saber se é uma recidiva ou uma resistência. Então, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica no final agora de 2023 e nessa nota técnica ele coloca algumas situações que nós vamos ter que pedir a biópsia do paciente para poder investigar resistência nesse paciente. E que situações são essas que nós vamos ter que investigar resistência ao tratamento de hanseníase? Então, naqueles pacientes que são casos novos de hanseníase e que no diagnóstico, quando foram fazer aquele exame que tira daqui da orelha, dos cotovelos ou da lesão, e aí no exame, esse que é coletado das orelhas e cotovelos, ele veio mostrando que o índice baciloscópico, ou seja, a quantidade de bactérias naquele exame, era maior que 2, maior ou igual a 2. Então, nesse caso aqui, se é um paciente que está com diagnóstico novo de hanseníase, esse índice baciloscópico já é maior que 2, nós já temos que encaminhar esse paciente para poder fazer a investigação de resistência, fazer a biópsia e investigação de resistência. É o anatomopatológico, Outra situação também que nós vamos investigar resistência nos pacientes são aqueles pacientes que têm lesões, estão tratando hanseníase e têm lesões infiltradas ou hansenomas que não mudaram em relação ao diagnóstico. E mesmo depois do tratamento completo, eles continuam lá do mesmo jeito, ou seja, são lesões persistentes. Então, estes pacientes que chegam, olha, eu vim aqui porque eu terminei o tratamento e a gente vê, não, peraí, esse paciente aqui não mudou nada, então vou encaminhar para investigar, para ver se esse paciente está tendo resistência ao tratamento de hanseníase que é distribuído no postinho de saúde. Paciente que veio à consulta e aí ele fez lá no diagnóstico aquele exame da orelha, dos cotovelos, que é o índice baciloscópico. E esse índice baciloscópico, depois que o paciente terminou o tratamento, pediu de novo e veio mostrando que o índice baciloscópico desse paciente não mudou. Está o mesmo valor que ele fez foi aumentar em relação ao exame anterior. E aí, nesse caso, também eu tenho que encaminhar esse paciente para investigar resistência ao tratamento. Também vou investigar resistência ao tratamento de hanseníase naqueles pacientes que estão tendo reações hansênicas que vão e voltam por mais de 3 anos após a alta por cura e que não respondem ao tratamento com corticoide ou talidomida. Vamos encaminhar também aquele paciente que abandonou o tratamento, por mais de 6 meses, aquele paciente que era para ter feito o tratamento por 1 ano, ele abandonou mais de 6 meses, então quando ele voltar, doutor, eu voltei, quero recomeçar o tratamento. Aí, nesse caso, a gente tem que encaminhar o paciente para a investigação de resistência. E aí a gente só vai prescrever um novo tratamento com esse resultado da resistência. Porque como o paciente passou muito tempo sem tomar, pode ser que ele tenha adquirido resistência ao tratamento disponível no postinho. E também vou investigar resistência naqueles casos de recidiva comprovada pelo aparecimento de lesões cutâneas neurológicas de hanseníase após 5 anos de tratamento. E aí, de repente, a gente atende esse paciente, aí é coletado o material, para poder fazer a biópsia, e quando o resultado chega, vamos entender como é que a gente vai interpretar esses resultados. Então, resultado do meu paciente chegou, mostrando que ele tem ausência de DNA do Mycobacterium leprae. Então, nesse caso aqui, minha interpretação, peraí, se ele... Coletei aqui a biópsia, material para biópsia do paciente, o material foi, agora veio dizendo que ele não tem a bactéria da hanseníase.
Então, nesse caso aqui, nós temos duas situações. Pode ser que realmente esse paciente não tenha doença, né? Não tenha a bactéria resistente, ou pode ser que foi feito um armazenamento inadequado dessa amostra. Aí, nesse caso aqui desse paciente, eu vou acompanhar e eu vou repetir o exame se for necessário depois, né? Outra situação, fiz o exame e vem mostrando, coletei aqui o material do meu paciente, encaminhei lá para o LACEN, e aí veio o resultado mostrando que o meu paciente é sensível. Olha, esse teu paciente aí, esses remédios do postinho de saúde servem sim para tratar a hanseníase dele. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer, olha, então, se serve, então, essa bactéria aqui da hanseníase que meu paciente tem, ela vai conseguir ser destruída pela medicação do postinho. Então, vamos lá, as situações aqui que nós vamos interpretar. Se for um caso novo, ou seja, daquele paciente que fez o diagnóstico com índice baciloscópico maior ou igual a 2, eu vou manter a PQTU, porque está só avisando, olha, pode fazer com esse tratamento do postinho aí, ó, que vai servir. Se for um paciente que terminou as 12 doses, e tem lesões que estão inalteradas, ou seja, lesões que não mudaram de jeito nenhum, ou que o índice baciloscópico não mudou, fez aumentar, aí vou fazer acompanhamento clínico desse paciente. Se eu ver que nesse meu índice baciloscópico que não mudou, ele tem globias, aí eu vou manter a PQTU desse paciente, né? Vou prolongar esse tratamento dele. Lembrando que o Ministério da Saúde não autoriza a gente a fazer o tratamento, a continuar o tratamento de hanseníase por mais de 1 ano, sem fazer a investigação de resistência. Então, vamos lá. Se esse meu paciente que chegou com resultado mostrando que a bactéria da hanseníase é sensível ao tratamento do postinho de saúde, se for ali o caso de reações reentrantes, né, após a alta, ou abandono por mais de 6 meses, nesse caso eu vou ter que começar de novo a PQTU desse paciente, porque esse paciente está tendo reações, ou é aquele paciente que chegou lá dizendo, doutor, eu parei de tomar mais de 6 meses, fiz o teste, mostrou que o remédio do postinho serve, então eu vou continuar o tratamento desse paciente, né? Não esquecer de notificar nesses casos aqui de reações reentrantes e alta, por abandono como outros reingressos. E naquele paciente, ela era para ser letra D. Então, naqueles pacientes que tiveram recidiva comprovada, ou seja, o paciente tratou, teve alta e adoeceu novamente, fiz o teste de resistência e está mostrando que esse meu paciente é sensível ao tratamento postinho de saúde, é porque o tratamento postinho de saúde vai servir, eu vou prescrever para este paciente. Outra situação aqui, o paciente foi atendido, fez o exame, mostrou que o resultado vem mostrando que é resistente. Então, a bactéria da hanseníase que esse meu paciente tem, está mostrando que ele é resistente ao tratamento que tem no postinho de saúde. Nessa situação aqui, a bactéria tem resistência à medicação, como eu falei, e aí nós vamos modificar o tratamento desse paciente. Então, nós vamos usar medicações do esquema de segunda linha, que é o fluoxacino, minoxicilina e claritromicina, e fazer o acompanhamento desse paciente na referência. Porém, podem ocorrer situações onde o resultado desse exame venha como inconclusivo, ou seja, não foi possível identificar mutação gênica naquela bactéria da hanseníase que tem ali naquela amostra daquele paciente. Então, nesse caso, se for um caso novo, eu vou manter o tratamento de hanseníase, né? Aquele paciente está com diagnóstico recente. Vou só repetir, o paciente está com diagnóstico recente e o índice baciloscópico foi maior ou igual a 2. Eu sei que por obrigação eu tenho que encaminhar esse paciente para biópsia. Fez a biópsia para investigação de resistência e mostrou um resultado, olha, está inconclusivo, a gente não conseguiu descobrir nada. Então, nesse caso, eu vou manter o tratamento do meu paciente. E aí, se mais na frente precisar, a gente pode fazer um novo exame, né? Caso haja necessidade. Ou, estou diante daquele paciente que já está na 12ª dose do tratamento, mas ele tem lesões que não mudaram, ou o índice baciloscópico não mudou, fez aumentar. Nesse caso, eu vou fazer acompanhamento clínico do meu paciente e repetir também esse exame, esse anatomopatológico, caso haja necessidade para poder investigar resistência. Mas
outra situação aqui. Estou com um paciente com reações reentrantes após a autoabandono por mais de 6 meses e que ele fez o teste de resistência e vem mostrando que o resultado está inconclusivo. Então, nesse caso, eu vou iniciar de novo a PQTU, né? E encaminhar esse paciente para acompanhamento no postinho de saúde, já que o exame dele não veio mostrando que ele tem resistência. E não esquecer de notificar como outros reingressas. E aqui a última situação, eu tenho aqui um caso de recidiva após 5 anos de PQTU, né? E aí, ou seja, o paciente ele tratou hanseníase e aí depois de 5 anos ele teve de novo. E aí eu fiz o testezinho para investigar resistência nele. Nesse teste veio como inconclusivo o resultado. Então, nesse caso, como não mostrou resistência, eu vou encaminhar para o posto de saúde e notificar como recidiva e reiniciar o tratamento do paciente. Doutora, mas para onde nós devemos encaminhar os pacientes com suspeita de resistência? Então, nós devemos encaminhar para unidades escolhidas pela Coordenação Estadual de Hanseníase junto com os municípios, que são as chamadas unidades sentinela. Essas unidades sentinela, elas devem pertencer à atenção especializada municipal, regional ou estadual. Devem ser locais onde faça ou tenha acesso à baciloscopia e leitura do índice baciloscópico, realiza ou tenha acesso à coleta de biópsia de pele, possa armazenar as amostras até ser encaminhadas ao LACEN, tenha fluxo de amostras para o LACEN e também tenha computador com internet, né, para acessar o sistema de investigação de resistência à hanseníase. Doutora, como é que eu vou saber que é uma recidiva? Então, o paciente teve hanseníase e tratou adequadamente, está tendo lesões novamente, fez a biópsia e o teste de resistência na biópsia mostrou que ele não tem resistência, então se ele tratou e agora começou a ter de novo, e aí eu vi que ele não tem resistência, então é uma recidiva. Ah, doutora, pois eu fazia o diagnóstico, era no olho, doutora. Eu olhava assim, isso bem que é uma recidiva, isso bem que é uma resistência. Mas agora eu estou sabendo que a gente tem que pedir o exame. Exatamente. Lembrar que, em casos novos, onde o índice baciloscópico é maior ou igual a 2, a amostra deve ser coletada preferencialmente no diagnóstico. Ou, no máximo, até a 2ª dose supervisionada de PQTU, depois de 28 dias. Ou seja, só explicando melhor. O paciente teve diagnóstico aqui de hanseníase, então o ideal é a gente já coletar a amostra para investigar a resistência ali no diagnóstico. Mas se não deu, e eu sei que meu paciente vai voltar daqui a 28 dias para eu poder entregar o comprimido para ele tomar na minha frente, aí eu posso coletar esse material essa 2ª vez que o paciente vier aqui na consulta. Então o ideal é ou coletar no diagnóstico nessa 2ª ocasião. Vou colocar aqui umas situações rapidamente aqui para vocês. Então, paciente ao final de 12 doses, ele tem baciloscopia com bacilos viáveis, íntegros e globias. O que fazer? Então, nesse caso aqui, nós vamos encaminhar esse paciente para referência, para poder fazer biópsia. Porque esses bacilos íntegros e globias, eles mostram que nós podemos estar diante de um paciente com doença ativa. Então, por isso que é importante não apenas a gente analisar apenas o resultado do índice baciloscópico, mas também como estão esses bacilos, se eles são viáveis, se são íntegros. Então, nesse caso aqui, como eu falei, apesar do paciente já ter terminado o tratamento completo, mas como tem bacilos íntegros e globias, encaminhar para referência para investigar resistência. Paciente tomou as 12 doses do tratamento e tem índice baciloscópico 0. Ou baciloscopia com bacilos fragmentados e granulosos, porém ainda tem lesões muito evidentes. O que fazer? Então, mesmo eu sabendo que ele tomou as 12 doses, mesmo eu sabendo que o índice baciloscópico é 0, mesmo eu sabendo que os bacilos são fragmentados e granulosos, que mostra assim, então bacilos fragmentados e granulosos são mais inviáveis, né? Então, mesmo nessa situação, como o paciente tem lesões muito evidentes, eu tenho que encaminhar para referência. E eu tenho que lembrar sempre que nos pacientes
que fazem tratamento de hanseníase, é comum as lesões ainda demorarem muito para melhorar. E principalmente naqueles pacientes virchovianos, nos quais os rancenomas podem permanecer muitos anos, né? Às vezes regressões até de 5 anos. É por isso que a gente vai encaminhar para referência para poder fazer acompanhamento desse paciente. Só relembrando aqui que não está autorizado o tratamento com PQTU por mais de 12 meses, sem fazer investigação de resistência. Apenas os casos com resistência comprovada farão um novo tratamento com esquema de segunda linha relacionado à mutação detectada. E a mutação de resistência, ela identifica 3 genes, que são genes de resistência: rifampicina, dapsona e clofazimina e ofloxacino. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.